Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, vamos continuar a série. Que bom que você está aqui. Começamos semana passada, domingo passado, uma série de mensagens no Sermão do Monte. O meu desejo era pregar todo o Sermão do Monte. Talvez isso aconteça, talvez não. Não vou prometer, porque tem uns crentes aqui que eles são tipo assim, entendeu? No pé da letra. Se faltar um versículo, ele fala: pastor, você não pregou o sermão todo não, está faltando versículo tal. Então eu vou pregar uma série de mensagens no Sermão do Monte. Por isso, hoje, se der tempo, eu entro um pouquinho na terceira bem-aventurança. Não vou prometer por quê, porque senão fica muito extensa a mensagem, tá certo? Então vamos ler vamos ficar lendo todo, vamos ler do 1 até o 4. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Feche seus olhos, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Pai Santo, tua igreja está aqui mais uma vez, para meditar nesse santo livro, o livro do Senhor, a voz do Senhor. Ó Deus, e nós rogamos que o Senhor nos ajude, porque nenhum homem na face da terra é capaz de compreendê-lo, sem a intervenção sobrenatural do Teu Espírito. Então, Deus, se algum dos meus irmãos aqui compreender essa verdade, é porque o Teu Espírito atuou soberanamente, poderosamente nos corações. Então nós rogamos, Senhor, faça isso conosco, senão vai ser só mais um culto, só mais um dia que saímos das nossas casas arrumados, para nos admirar com algumas palavras. Mas se o Teu Espírito aplicá-las ao nosso coração, nós seremos transformados. E é isso que nós carecemos, Senhor, ser mudados por Tua palavra. Ó Pai, nós rogamos também que o Senhor receba toda a glória para si. Nos faça semelhantes a Jesus, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Preste atenção, para você situar o Sermão do Monte, o maior de todos os sermões, a maior de todas as mensagens, a maior de todas as pregações, a pregação que não contém nenhum erro, nenhuma falha, o sermão mais poderoso já pregado em toda a história da humanidade. Nenhum dos profetas pregou um sermão como esse. Nenhum dos sacerdotes trouxe mensagem como essa. Nem João Batista, nenhum dos pregadores do passado, ninguém pregou um sermão nessa envergadura, nessa profundidade, nessa proporção, nessa magnitude, nessa grandeza. E por quê? Porque esse sermão foi pregado pelo próprio Deus, o Verbo encarnado. A diferença de nós pregadores para esse pregador é que o máximo que nós podemos fazer ao estar pregando aqui é fazer uma leitura da sua fisionomia. Esse aqui, ao pregá-lo, fazia uma leitura do seu coração. O máximo que nós pregadores podemos fazer ao pregar um sermão é avaliar depois as suas ações e reações. Esse pregador aqui, ele avalia as motivações do coração dos ouvintes, o sentimento do coração dos ouvintes. E esse sermão aqui traspassava a alma, o espírito dos ouvintes, de maneira que esse sermão, ele dividiu pensamentos. Uns ficaram impressionados, e tão impressionados, que se renderam a Cristo. Outros ficaram
tão furiosos, que diz o texto que eles rangiam os dentes, como alguém que queria matar Jesus. E assim o fizeram. Sabe o que eu aprendo com o Sermão do Monte, a nível de pregador? Você que está aqui que prega, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Se você prega, querendo ser amado pela multidão, você está pregando o evangelho errado. Se você prega para receber tapinha nas costas da multidão, você está pregando o evangelho errado. Se você prega para receber tapete vermelho ao entrar na igreja, você está pregando o evangelho errado. Porque essa mensagem aqui, a maior de todas as mensagens, a maior de todas as pregações, levou esse homem à cruz. Quando João Batista, que veio preparar o caminho para esse homem pregar, a mensagem de João Batista levou a ele a ser apresentado a sua cabeça em uma bandeja. Os últimos dias de João Batista foram na prisão, não foi no palácio. Os últimos dias de Jesus foi na cruz, não foi no palácio. Os últimos dias de João foi na ilha de Patmos, preso, não foi no palácio. Mas nós temos uma geração de pregadores que quer pregar o sermão, pegar as escrituras para estar nos palácios. Nós entendemos tudo errado. Tudo errado. Não, pastor, então como é que faz com os pregadores do Brasil que estão indo morar em Orlando? Eu não vou te falar o que eu quero que aconteça com eles. Você é polido demais para ouvir essas coisas. Eu não sou polido demais, então dá problema. Mas escute isso aqui. Quando eu olho para esse sermão, eu começo a perceber a distância que nós estamos. Quão distante nós estamos. Porque Jesus agora ele vai se apresentar. Mateus vai apresentar Jesus como Messias, como Rei. E você viu na mensagem passada que Jesus frustrou a expectativa de toda a multidão. Jesus não era aquilo que os homens queriam. Não, meu filho, Jesus não é aquilo que o meu e o teu coração carnal deseja. Não, ele não é. Jesus é muito melhor do que tudo. Ele é muito mais do que os bens, Ele é muito mais do que o ouro, Ele é muito mais do que as realizações pessoais, Ele é muito mais do que a prata, Ele é muito mais do que as riquezas. Jesus é muito melhor do que a vida. Jesus então frustra a expectativa desse povo, e Ele apresenta-se como Rei. Só que todas as vezes que você ouvir o Sermão do Monte, você precisa ter um diálogo de Jesus em mente. O diálogo de Jesus com Pilatos. Quando Pilatos fala o seguinte: as pessoas estão dizendo, tu és de fato o rei dos judeus? E Jesus fala assim: o meu reino não é dessa terra. Logo, se o meu reino não é dessa terra, os meus súditos também não são dessa terra. Acabou, irmão. Acabou. Não tem mais crente assim. Nós estamos vendo crente terreno demais, material demais, midiático demais. Crente, tudo, não tem mais o crente, o extraterrestre, aquele que o pessoal fala, lá vai o crente. Não tinha até uma música assim, lá vai o crente. Não tem mais. Nós estamos vendo culto, congresso, um monte de crente, e veste igual um mundano, fala igual um mundano, vive igual um mundano, lá vai o crente. Não pode ser. É isso que Jesus está apresentando no Sermão do Monte, porque Jesus agora vai apresentar as características, as qualidades, as virtudes do crente, do súdito do reino dele. Então preste atenção aqui. Nós estamos vendo uma geração de crente mais parecida com aquilo que é oposto ao Sermão do Monte do que com o que se parece. Sabe o que deixa eu te fazer um negócio com você aqui. Calma que eu estou pregando, se eu estou dando a introdução, eu preciso dar um remédio para a sua alma antes de eu pregar. Está todo mundo olhando para mim aqui? Tá? Você está conseguindo me enxergar? Faz assim, você me enxerga. Todo mundo, né? Escuta aqui. Deus, olha aqui,
Você pode deixar tudo que você ouviu 9 anos nessa igreja, tá? Tudo. Mas Deus vai pedir de mim e de você conta de tudo o que você ouviu. Escuta aqui. Não se engane, de Deus não se zomba. Deus vai pedir conta de cada mensagem que você ouviu e ignorou. Deus vai pedir conta de cada sermão que você ouviu e ignorou. Deus vai pedir conta de cada palavra que você leu e ignorou. Deus vai pedir conta. Ah, pastor. Nossa, isso aqui é pastor Júnior. Pelo amor de Deus. Deus vai pedir conta. Ele vai cobrar de você. Você não vai poder chegar naquele dia e falar assim: eu não sabia, eu não ouvi Deus, o Senhor não me deu oportunidade. Você dessa igreja aqui? Pode ser da igreja do vizinho lá, mas dessa aqui não. Você não vai pecar nessa igreja achando que está tudo normal. Você não vai pecar aqui e não saber que você pecou, que você precisa se arrepender, chorar pelos seus pecados. Deus vai pedir. Você acha mesmo que o Deus transcendente, o alfa e ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, vai se esquecer uma só dessas reuniões? Você acha mesmo que Ele vai se esquecer de uma só palavra que falamos? Acha mesmo que Deus é nós? Que na semana que vem você não lembra mais nada que você ouviu aqui? Você acha mesmo que Deus não vai se lembrar daquela promessa que você fez? Deus vai se lembrar. Deus vai cobrar de nós. Você não vai poder chegar naquele dia, meu irmão, e dizer que você não sabia. Então deixa eu te dar um conselho amoroso, fraternal, pastoral. Se você não quer que essa mensagem, que esse sermão seja juízo sobre a sua vida, não o ouça. Mas a partir do momento que você ouvir, Ele mesmo afirma: a minha palavra não voltará vazia. Deus vai cobrar. Você acha mesmo que Deus não está sondando a sua indiferença aqui nesse culto? Ai, que saco. Você acha que Deus não está vendo isso? Quem que você está achando que Deus é, filho? Que Deus não está vendo que você está aqui só para cumprir protocolo, tabela? Você acha mesmo que Deus não sabe que você está sentindo raiva do pastor? Entra na fila, tem um monte. Talvez você vai ser o 51º. Deus vai pedir conta de nós. Então cuidado, meu irmão, quando você ouvir uma mensagem, cuidado com o que você faz com ela. E Jesus então vai, agora volta para o sermão. Pegou aí o remedinho para a sua alma? Pois é, fica com essa bala de naftalina na garganta e resolve seus problemas lá. Por que eu estou te falando isso? Porque Jesus, quando Ele vai pregar, a multidão quer ouvir uma coisa, Jesus fala outra. Hoje eu estou falando baixinho, não estou, irmão? Mansinho, não estou? Então, porque pecado gritado ou falado baixo não é obisão, é pecado do mesmo jeito, né? Então eu vou falar baixo, para mim não fico rouco. Escuta aqui. Jesus, quando Ele vai apresentar essas palavras, é o oposto do que o povo quer ouvir. O pessoal com essa expectativa, ele se assenta, a multidão fica: vamos ouvir o que o mestre quer dizer. E o Messias então, ele começa a apresentar. O cidadão desse reino, ele tem que possuir todas essas bem-aventuranças. Ah, pastor, só tem umas 2. Não. O cidadão, Jesus colocou as bem-aventuranças de maneira que não tem como desvincular uma da outra. Não dá para ter uma em detrimento à outra. É isso que você precisa entender. Por isso as bem-aventuranças, elas estão em ordem crescente. A primeira delas, você viu semana passada, ele diz: bem-aventurados pobres de espírito. E para você entender a segunda, você precisa só recapitular a primeira, porque a segunda é consequência da primeira. Uma é o estado que o homem sente, é o sentimento do homem. A outra é a atitude que o homem passa a ter.
E ele está falando o seguinte, agora olha que impressionante. Esse sermão está falando de alegria. De quê? De felicidade. Ou melhor, de mais do que feliz. O termo grego utilizado para feliz é mais. É uma felicidade indizível. É uma felicidade eterna. Não é aquela que você ficou quando você ganhou, quando o neném chegou, que você falou, nossa pastor, não tem dia mais feliz da minha. Ô gente, tem dia mais feliz quando os meninos nascem? É bom demais, né? Não é essa não. Essa só dura essa terra. Tem dia mais feliz do que você... Eu não sei, eu não tenho essas frescuras, essas besteiras comigo. Talvez você tenha, mas eu não acho que é ruim, não. Quem já comprou um carro zero na concessionária? Bom, levanta a mão, entrega logo, levanta. Eu nunca comprei. Você não fica feliz quando você fala assim, rapaz, trabalhei tanto. Aí você entra na concessionária, eles põem aqueles laços vermelhos, né? No carro, você vai e tira o laço. Entra no carro, senhor, a moça abre a porta e senta. Você não fica feliz, alegre? Não, estou falando dessa felicidade não, meu filho. Ou então quando você... Minha caixa, minha dívida. Não, minha casa, minha dívida. Minha casa, minha alegria. Aí você compra aquela casa. Aí você entra na casa, tudo limpinho. Você não fica feliz? Sim, mas ele não está falando de felicidade. O menino feio, tadinho, feio, igual bater em mãe em véspera de Natal. Aí de repente, a moça bonita da igreja, eu não sei o que ela viu nele, mas ela tem visão de raio-x. Ela olhou o interior, amou o interior do menino, e o menino chega na igreja, ó, sorrisão, namorando com a menina. Olha que feliz. Não, estou falando disso não, meu filho. Não. A promoção, não. Ele está falando de uma felicidade que não se pode comprá-la. Uma felicidade além das coisas. Coloca na sua cabeça, o que é o melhor dessa terra que você pode ter? Pastor, melhor dessa terra que eu posso ter. Tem gente que é assim, abrir lá na minha conta e de repente apareceu não sei quantos milhões. Não estou falando disso. Isso tudo passa aqui. Jesus começa o sermão dele falando de uma felicidade que transcende essa vida. Quando ele fala bem-aventurado, ele transcende esse negócio. Entende? Aí ele começa falando assim, mais do que feliz é o pobre. Jesus, mais do que feliz é o pobre. Mas Jesus também não fala dessa pobreza material. Ele fala pobre de espírito. E aí você vai começar a entender a segunda bem-aventurança. Porque quando ele fala pobre de espírito, ele fala assim, bem-aventurado é aquele que tem consciência do seu estado espiritual sem Jesus. De repente, porque o que acontece? A pessoa ela só pode ser pobre de espírito se ela passou por metanoia. Então o que Jesus faz? Jesus salva a pessoa, é obra dele. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. No ato da metanoia, da salvação, da mudança de vida, ele consegue olhar para o seu estado. Quando Deus se revela para esse homem, e ele olha para a grandeza, para a santidade, para a majestade de Deus, então ele fala assim, Deus, olha para mim, o pobre, miserável homem que sou. Então ele passa a ter consciência, ele reconhece o seu estado de carência, e ao reconhecer o seu estado de carência, qual que é a consequência disso? Chora. Como assim, pastor? Não. Se você não se arrependeu assim, sinto em te dizer, você não se arrependeu. Arrependimento tem a ver com, eu estou andando nessa vida, comendo tudo dessa vida, vivendo as práticas dessa vida, os prazeres do mundo. De repente Deus abre o meu entendimento, e eu reconheço o meu estado de miséria, de necessidade, de carência. E quando eu olho para mim, o que é que eu vejo? Eu não vejo bem nenhum em mim. E ao não ver bem nenhum em mim, eu entendo que eu ofendi a santidade de Deus. Ninguém sai sorrindo, filho. Ninguém sai pulando de alegria. Olha só, eu sou um miserável. Ai, que alegria. Ele chora. Essa é a humildade de espírito. É isso que a humildade de espírito faz. Chora. Então preste atenção. Como ser feliz e ainda assim chorar?
Como Jesus fala de alegria indizível e fala assim: agora felizes são os que choram. Jesus? Peraí, Jesus errou. Não, feliz é o que sorri. Não, feliz é o que chora. Não, feliz é o que sorri, Jesus fala. Não, Jesus, deixa eu explicar para o senhor. Reação de alegria, sorriso. Reação de tristeza, choro. Jesus falando assim: não. Feliz é o que chora. Imagina um nó na cabeça desse povo. Mas preste atenção, por quê? Você precisa se lembrar que as bem-aventuranças não são qualidades naturais. Elas não podem ser produzidas no âmbito, na ótica do natural. Não pode, não tem como. O mundo, a tese do mundo é sorrir é melhor do que chorar. O mundo não aceita muito bem, mas a Bíblia diz que não. Então preste atenção aqui, meu irmão. Primeiro, conversão. Deságua em humildade de espírito. Pobreza de espírito. Pobreza de espírito, deságua em choro. Mas deixa eu abrir uma nota de rodapé aqui, um parênteses, uma coisa interessante. Para a gente ser cheio do Espírito Santo, precisa primeiro ser humilde de espírito. Não tem como. A igreja falha na pregação porque ela não é humilde de espírito. Porque nós estamos cheios de crente que não passou por conversão. Eles entraram no hall de membro da igreja, eles são dizimistas, eles até ajudam no ministério, mas não passou por metanoia. Por quê? Porque essas características são distantes dele. Essas qualidades estão longe dele. Essas qualidades não foi para o pastor, para o bispo, para o obreiro. É para todo cristão, todo súdito desse reino. Então preste atenção aqui, mas escuta aqui. Humilde de espírito reconhece e a consequência é choro. Muitas pessoas em busca dessa felicidade, elas dariam o mundo inteiro para possuí-la, mas elas querem isso sem sentir o desconforto que a convicção de pecado traz. Deixa eu te explicar. A pessoa vem aqui, você convida ela ouve a mensagem. Falou: menino, aqui é pastor meio doido, ele grita, mas eu gostei dele, vou voltar de novo. Aí depois ela gosta do grupo da igreja. Nossa, que pessoal, gente boa. Gostei do ambiente. Todo mundo respeita. Todo mundo é cuidadoso. Você vê ternura. Vou ficar aqui. Aí ele falou: agora eu quero ir para a classe de novos membros. Mas quando ele precisa ser confrontado, para começar a sentir peso pelo pecado, ele fala: não dá para mim não. O que está acontecendo com a maioria dos pregadores, dos pastores, das igrejas? Eles querem o não convertido e que ele permaneça não convertido do mesmo jeito. E Jesus está falando: não tem como essa pessoa ser mais do que feliz se ela não passar pela convicção de pecado, se ela não chorar por esse pecado. É impossível. É isso que o Sermão do Monte está ensinando, meu irmão. As pessoas, elas querem a felicidade das bem-aventuranças, mas elas não querem passar pelo incômodo da convicção que o pecado traz para nós. O pecado fustiga, incomoda. Se o seu pecado não te incomoda, existe um problema grave com você. Você não se converteu ainda. Mas eu tenho boa notícia no final, calma. Porque essas bem-aventuranças não anulam que nós vamos pecar ou não. Muito pelo contrário. Escuta a beleza disso aqui, meu irmão. Jesus está falando assim para eles: olha, a partir do momento que vocês foram salvos, a partir do momento que eu dei a vocês um novo coração, que eu dei a vocês uma nova mente, que vocês sofreram metanoia, que vocês entenderam o estado que vocês estavam e que vocês choraram por eles, vocês receberam consolo. Então é meio que tipo assim: felizes os infelizes. Isso quer dizer que se você é feliz com o seu estado de pecado, você é um infeliz. Mas se você é infeliz com o seu estado, então você é feliz. É isso que Jesus está falando. Entendeu ou não? Não, vocês entenderam, vocês são inteligentes. Não, quando eu estou falando inteligente, não é naquele exemplo que eu dou não, tá? Chamando ninguém de burro. Vocês são uma igreja treinada já, gente. Vocês entenderam? Quando eu sou feliz, eu vivo feliz com os pecados que cometo.
eu sou um infeliz, porque eu não receberei consolo. Quando eu me torno infeliz, angustiado, entristecido com os pecados que eu cometo, então eu recebo consolo. Por quê? Porque os que choram pelos pecados é uma característica do salvo. E qual que é o consolo? No final eu conto. Eu sei que você sabe, mas no final eu conto de novo. Escuta aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender. Primeiro, eu me converto. Eu tenho convicção do meu pecado. Eu choro por eles. Mas vamos observar a palavra chorar aqui. Que choro é esse que Jesus está falando? Tem gente que descasca a cebola e chora. Não é esse choro. Vê o final de um filme, igual a Duda, chora. Tem gente que vê dorama e chora. Bate o dedo, bate... Hoje eu estou engraçadinho. Quem já deu uma marretada no dedo? Dói demais. Você chora, meu filho. Chora. Não é desse choro que ele está falando. Que choro é esse? Tem gente que vê novela e chora. Primeiro, eu não sei o que crente está vendo novela, mas tem crente que ainda vê novela e chora. Então lá, pastor, todo mundo é crente lá em casa, todo mundo chora. Não, meu filho, não tem nada a ver com essa bem-aventurança. Que choro é esse? A palavra choro, no grego aqui, a palavra que é utilizada é a palavra mais, é o termo mais forte na língua grega. Pentel. É a ideia de prantear, lamentar. É um choro agônico. É uma agonia. É um lamento. Ele está falando assim: feliz é aquele que pranteia, que chora pelo seu pecado. Isso não pode ser natural. Entristecer-se por algo, angustiar-se até o ponto de prantear. Então o que não é esse choro? Ele não é um choro natural. Ele não é choro pelas coisas naturais, perda do trabalho, relacionamento, doença, uma notícia ruim, a morte de alguém próximo, não. É um choro espiritual. Ele olha para o estado dele. Agostinho de Hipona, depois de vários anos, ele chorou e falou assim: Deus, eu me arrependo de 2 peras que eu roubei quando eu tinha 12 anos de idade. É esse choro, meu irmão. Quanto tempo tem que você não chora pelo seu pecado? Mas eu sou crente, pastor. Não, não é. Você não é. O crente, ele peca e angustia-se. O crente, ele peca e se entristece. O crente deixa de pecar? Não. Ele não deixa de pecar. Ele comete falhas. Mas a diferença do cidadão desse reino para o cidadão dessa terra é que o dessa terra, ele peca, ele gosta de pecar, ele promove o pecado e ele se alegra com o pecado. O cidadão desse reino aqui não, ele peca, ele não gosta de pecar e ele se entristece com o pecado. Então, se você é membro dessa igreja, toca no ministério de louvor, é um diácono, é pastor, é presbítero, seja o que for, se o seu pecado não te traz tristeza, repense a sua conversão, porque essa é uma característica que é dada ao salvo. Ele falha com o pecado. Eu tenho uma ovelha aqui minha, ela se preocupa tanto em não ofender a Deus, que ela me pergunta quando eu falo: filho, pastor, se eu estiver em um lugar e partilhando das coisas de Deus, e uma pessoa que não é crente está ali na roda e quiser partilhar alguma coisa dentro do conhecimento que ela tem de Deus, se eu me associar a ela, eu estou ofendendo a Deus. Pastor, se eu comer tal coisa que fizerem, eu estou ofendendo a Deus.
E nós estamos com a geração de crente, velho. Bebe pecado, come pecado, vive em pecado. E está tudo certo, vem para a igreja. E está tudo beleza, vamos levantar a mão, vamos adorar. Não. O seu pecado tem que trazer tristeza em você, meu irmão. Você tem que olhar e falar, Deus, mas presta atenção aqui. Que tipo de choro é esse? Esse não é o choro do remorso de Judas, meu filho. Do remorso de Caim, não. Não é crise de consciência. Esse é o choro da dor. Você olha e fala, pequei contra Deus. Você quer ver? Vou te dar um exemplo desse homem. Estava no script não, mas eu lembrei dele. Salmo 51. Lê esses trechos aqui, desse salmo. Quem escreveu? Um adúltero e assassino. Foi ele que escreveu esse salmo. Mas esse adúltero e assassino é um bem-aventurado. Vai, pastor, então vale a pena adulterar e assassinar. Se você fizer essa oração aqui depois e mudar seu coração igual esse homem aqui mudou. Olha só, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha só, pois eu conheço o meu pecado, eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente fiz o que é mal perante os seus olhos, de maneira que serás tido justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Um adúltero, um assassino que foi confrontado pela graça, escreveu essas palavras: apaga as minhas transgressões, afasta de mim os meus pecados. Eu conheço o mal que eu tenho e carrego em mim, Deus. O pobre de espírito chegou diante de Deus. Eu conheço o mal. Aquele homem chegou diante de Deus, do lado dele um fariseu, e ele, um pecador publicano, ele batia no peito e falava: "Sê propício a mim, olha o meu estado, eu não tenho nada, afasta de mim o pecado." Esse é o homem que está chorando e pranteando pelo seu pecado. Tem mais. Já estou terminando também, fica tranquilo. Está doido para ir para casa mesmo? Você assistiu o quê? Que nem Faustão tem mais. Isso não é choro causado por nenhum desastre natural. Agora eu abro o parênteses que eu quero abrir. Você vai ficar assustado com isso. Vamos partir do princípio das Escrituras e analisar a pessoa de Cristo. A Bíblia diz que Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é um modelo, Ele é o padrão, a estatura do varão perfeito, que nós devemos copiar. Ok? Ok. Ele que pronunciou essas palavras. Ok. Essas palavras são para moldar o meu caráter de maneira que eu fique mais parecido com Jesus. Esse é o propósito. Eu não quero que você pareça comigo, que você pareça com fulano, é com Cristo. Então vamos lá. Ao examinarmos a pessoa de Cristo, e ele está falando de felicidade, de bem-aventurança, uma das coisas que nós não encontramos na Bíblia é algum registro falando que Jesus sorriu. Vai, pastor, não tem. Eu sei que é perigoso fazer-se alguma coisa naquilo que é o obscuro, que a Bíblia não fala. Mas avalia comigo, porque outras coisas falam que Jesus fez. Fala que ele chorou, fala que ele cantou, fala que comeu, que sentiu sede, que sentiu fome, mas não fala que ele sorriu. E quando você olha para a profecia do profeta Isaías, fala assim: ele é um homem de dores, sabe o que é padecer. Um homem como aqueles que as pessoas viravam o rosto para ele.
a semelhança de uma raiz de uma terra seca, não tinha nenhuma formosura. Mas isso não quer dizer que Jesus não era feliz, porque Ele é a verdadeira felicidade. Isso não quer dizer que Jesus não era dócil, que não era amoroso. Eu sei que você achou legal o The Chosen, mas Jesus não é aquele brincalhão que está ali não. Vamos dançar, vai Pedro, pula aí. Não, não é aquilo ali não. É só se avaliar comigo, meu filho. Eu oro pelo pecado de 300 pessoas aqui. Na carne, sinto as dores. Você imagina Jesus, que carregou o pecado de uma multidão de pessoas. O mundo todo foi colocado sobre Ele. A Bíblia não fala que Jesus fez isso. Isso não quer dizer que Jesus era carrancudo. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou querendo te dizer que o sorrir aqui não tem nada a ver com essa bem-aventurança. O feliz aqui não é aquele que fica sorrindo o tempo todo. Não é esse. Jesus era bem-aventurado. Irmão, Jesus não se parece em nada com a atitude que tantos crentes assumem hoje. Em nada. Não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver. Esse Jesus carnal, humano, Nutella, não tem nada a ver com esse Jesus. Nada. O Jesus, o docinho, não tem. A Bíblia o chama de homem de dores. Ele levou sobre si os meus pecados, as minhas transgressões, a culpa, a sentença, caiu sobre ele a ira do Deus Todo-Poderoso. Esse Jesus não tem nada a ver com esse Jesus de hoje aí, nada a ver. Mas preste atenção aqui, que vai ficar bom agora. O que é então, pastor, esse choro? Que choro é esse pelo pecado? Eu vou usar um homem, um dos homens mais santos que a Bíblia e que aprove Deus deixar uma parte da biografia dele anotada. Um dos homens mais santos, mais piedosos que passou, para mim, depois de João Batista e de Jesus. Escuta isso aqui, Romanos capítulo 7, diz assim, ó, Romanos 7, Romanos 7, 19 até 24, diz assim, ó: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E se eu faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha só o que é o chorar pelo pecado. Bem-aventurados que choram. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Presta atenção. O apóstolo Paulo fala assim: eu sou o pior dos pecadores. Hã? Se ele falou, eu vou ser o segundo, porque eu não vou discutir com Paulo. Paulo está falando assim: um dos homens mais piedosos, o maior doutrinador da Bíblia. Ele não conhece a Bíblia igual nós, não. Ele não orava igual nós, não. Ele fala assim: eu sou o pior dos pecadores. É a convicção que ele tem do mal que habita nele, e ele chora por pecado, e ele escreve assim: pobre, miserável, desventurado homem que sou, quem pode me livrar disso? E a nossa geração? A gente pega e fala assim: poxa, pequei, né? Tá tudo certo, Deus perdoa. Aí do outro dia pequei de novo, Deus perdoa. Todo dia. Eu não disse para você que eu não vou deixar você pecar em paz aqui? Então,
Eu não peco em paz, velho. Então, cada um tem um pastor que merece. Levanta a mão e dá glória. Eu não peco em paz. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado, meu filho? Será que eu vou ter que começar do zero com você? Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não tem pecado. Pecado é ofender a santidade de Deus. Pecado. Não tem como ter compatibilidade do nosso Deus com o pecado. Ele não tem nenhuma associação do nosso Deus com o pecado. Quando você peca, você entristece o Espírito Santo. Você ofende a majestade de Deus. Você ofende um Deus santo. Você está achando que você está onde? Acorda, meu irmão. Qual foi a última vez que você parou e falou: pequei contra o Senhor, pequei, olha para mim, pequei. O pecado não causa nada em nós mais. Nós estamos vivendo a geração que não está nem aí. Ai, irmão, vocês querem subir montanha, vocês podiam ir para o vale, para o pó, chorar. Subir montanha, virei homem. Vai pagar suas contas que você vira homem. Vai cuidar da esposa que você vira homem. Vai cuidar dos filhos, vai ler a Bíblia, vai orar. Geração é essa? Não tem choro pelo pecado. Peca contra Deus, não está nem aí. Uma geração sensual, não se importa de ofender a Deus. E Jesus está falando assim: não tem como vocês serem felizes. Não tem como. O feliz é aquele que chora pelo pecado dele. Ele olha e fala: Senhor, Senhor, Senhor. Senhor. John Bunyan, o escritor do livro Peregrino, ele ficou anos sentado na cadeira. John Bunyan, um homem que foi preso por pregar o evangelho, um homem que os escritores dizem que se você cortasse nele, saía versículos bíblicos, que ele estava tão cheio de Deus. Ele ficou sem levantar as mãos para o céu para cantar, porque ele não se sentia digno de adorar um Deus santo. E nós não, nós acabamos de comer pecado e oferecemos nossas mãos a Deus. Deus não quer essas coisas, meu irmão. Deus quer que primeiro a gente chore pelo pecado, fala: Deus, pequei contra o Senhor, e somente contra o Senhor pequei, limpa-me, purifica-me do meu pecado. Mas nós não, a nossa geração ainda acredita nisso. Acredita que Deus está aqui. Ai, estou tão feliz com a minha igreja, que passou a semana inteira pecando e agora está aqui cantando para mim. Para de performance, meu filho. Se você não tem uma vida durante a semana, para com essa performance. Você está querendo enganar quem? Chora pelo seu pecado primeiro. Fala: Deus, eu pequei contra o Senhor. Você é o bonitão dos tríceps trincados, quer postar foto de camisetinha, aparecer nas partes íntimas. Arrependa do seu pecado. Chora por ele. Está ofendendo a Deus. Não, minha geração acha o máximo. É o máximo. Vamos atrás de todo. Meu Deus, meu Deus. É por isso que não tem avivamento aqui. É por isso que o Espírito Santo não desce sobre nós. É claro que não. Eu já vi o Espírito Santo encher vaso pequeno, vaso grande, vaso fino, até vaso rachado. Mas eu nunca vi o Espírito Santo encher vaso sujo. Ele não joga vinho novo fora. Não precisa me arrepender hoje. Chora pelos pecados. Fala: Deus, eu pequei contra o Senhor. Meu Deus, que geração é essa? A minha geração de pregadores, eles acham que eles são suficientes. Eles são os melhores, insubstituíveis. Tolo. Meu Deus, meu irmão. Jesus está falando assim: não tem como você ser feliz assim. Mas por que não? Finalista, já está com cara de apavoro para mim. O homem que chora pelo seu estado, pela sua condição pecaminosa. O homem humilde de espírito que sabe o seu estado. E agora, por obra do Espírito Santo, ele se arrepende. Ele certamente é conduzido aos pés de Jesus. E sabe o que é o melhor disso tudo? É que para esse tipo de choro aqui existe consolo. O melhor disso tudo é que sobre esses aqui, será que não são esses
que João está dizendo em Apocalipse? Será que não é esse aqui? Qual, pastor? E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Meu filho, foi difícil para você? Foi. Meu irmão, eu não estou falando aqui que você não vai pecar de novo. Sim, nós vamos pecar de novo, mas o consolo do bem-aventurado é que Jesus não só perdoou o pecado que você cometeu, Jesus não só perdoou o pecado que você está cometendo agora, Ele já perdoou o pecado que você ainda vai cometer. Você já recebe consolo até desse pecado. Nesse dia, no dia que chegar, Ele simplesmente vai falar: filho, mas Senhor, eu pequei. Filho, vem cá. E eu imagino, ô filho, você já imaginou o dedo eterno fazendo assim? O dedo eterno fazendo assim. Não chora mais não, filho. Entra para o gozo do seu Senhor. Não chora mais não, filho. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É isso que Jesus está falando para nós. Nós seremos consolados. Não mais dor, não mais frustração pelo pecado. Você não sente assim? Você pede perdão agora, aí você peca de novo, você fica frustrado, fala: meu Deus, jovem, filho, você acha que é só você que passa por isso? Ih, está por fora. Eu conto o testemunho de um menino e eu finalizo. Eu vou contar de 2 meninos para finalizar. Um foi ovelha minha. Eu pregando esses trem aí, que o povo não gosta, santidade. Nem tomei água hoje, misericórdia. Ele tinha problema com os olhos. Esse menino não podia ver menina bonita. Na verdade, ele não podia nem ver calcinha no varal. Ele era doente. Não ri não, meu filho, estou falando de você aí, ó. Tem menino aqui nessa igreja também que está assim. Acho que eu não sei. Se você rir de novo, eu vou falar seu nome. Que é isso? Eu também já passei por isso, meu filho. Quem é homem aí de verdade? Homem mesmo, homem, macho, não tem dúvida, é isso mesmo. Lutando com esse pecado. Esse menino lutava. Um dia, ele chegou no meu gabinete, bateu na porta e falou: pastor, por favor. E o que foi, menino? O olho dele estava vermelho, igual a blusa do Azaf. Vermelha. Ele já tinha chorado a tarde toda. E ele chegou e falou assim: eu não aguento mais. O que foi, menino? 17 anos. Eu não aguento mais, pastor. Eu não consigo não olhar e não cobiçar. Olhar para mulheres, eu não consigo, eu não aguento mais, Eu quero pingar ácido no meu olho. Eu brinquei com ele: cadê o conta-gota? Deixa que eu mesmo pingo. A agonia dele. A geração dos crentes, esses meninos de hoje, eles não só vê, eles postam, eles curtem, eles compartilham.